Hi, Google, para você também. Good morning, Google. The Books on the Table, Google. Também sei falar inglês, Google. Ó. Ai, Google, sempre você. Internacional como sempre. Já sei, piadinha sem graça, toda hora eu falo isso. Eu sei. Começar a apresentar aqui. Começar a apresentar aula de ótica. Ótica, não óptica. Óptica é de Optimus, que é de Optimus Prime, Transformer, eu também gosto, é uma maravilha, mas é ótica. Ótica, ótica. Pronto, vamos nessa. Então, aula de física, deixa eu só mudar aqui. Aula de física, beleza. Aula de física, estamos na aula 13. Hoje a aula é de ótica, como eu disse, ótica com P. P, fenômenos físicos, ótica. Ah, mas eu já vi ótica sem o P. Eu só vi ótica sem o P. Certo. Oftalmologista, oculista lá, tiozinho da esquina ali que faz os óculos das pessoas, realmente, lá é sem o P, porque ele não está estudando o fenômeno óptico. Ele não vai falar para você de refração e difração, não. Ele está fazendo o óculos dele em relação à visão, tal. É ótica sem o P. Na física, colocamos ótica com P, porque a gente estuda os fenômenos óticos, os fenômenos da luz. E aqui, ótica. Ah, mas tem um P ali, né? Óptica. Não, óptica, vamos lá. Optimus Prime, Transformers, enfim. Putz, um já abandonou o barco. Já comecei bem, hein? Então, ótica, introdução. Ramo da física que tem como objetivo de estudo a luz. É, ótica, ela estuda a luz visível. Beleza. Tá, mas no final, ao final das contas, o que é luz? O que seria luz? Luz é energia radiante. Luz é uma forma de energia. A gente estudou, existem várias formas de energia. Então, energia elétrica, energia nuclear, energia térmica e energia radiante. Luz. Então, assim, essa energia, a luz, ela é uma forma de energia. Beleza. Tá. A luz é uma onda eletromagnética. Ó, a gente tinha visto lá, aula 11, a gente estudou ondulatória, se lembra? Aula 11, ondulatória, a gente estudou ondas. A gente falou ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Uma das propriedades importantes das ondas eletromagnéticas, recordar é viver, elas conseguem se propagar no vácuo. Elas propagam-se no vácuo. Então, luz é um tipo de luz, é a energia radiante, luz é uma onda eletromagnética. Então ela consegue se propagar no vácuo. Um exemplo, o Sol. A luz que o Sol emite e a energia que o Sol emite consegue chegar até aqui na Terra. Por quê? Porque é uma onda eletromagnética. E pô, ele se propaga, tá? Mas será que a velocidade dele é alta? A velocidade dele é muito alta. A velocidade de propagação da luz é muito alta. Aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ó, o tempo, falei, já deu um segundo, ó, já deu 7 voltas na Terra. É muito rápido. 300 mil quilômetros por segundo é muito rápido. Eu já tentei correr nessa velocidade, mas não consegui. Não consegui. O meu, sei lá, foi 2 quilômetros, não por segundo, 2 quilômetros por hora. Enfim. Vai aqui, ó. Luz, tá? A gente falou que a luz é um tipo de onda, beleza. Mas existem vários tipos de ondas, né? Existem dois tipos de ondas, mecânica e eletromagnética. Dentro da eletromagnética, existem vários. Tem o espectro eletromagnético, né? Que mostra o tipo de onda para cada faixa. Então, assim, ó, lá no estudo da onda eletromagnética, a gente pode ter as ondas de rádio, as microondas, o infravermelho, a luz visível é a faixa que a ótica vai tratar e vai estudar. Ó, a luz visível, ó, dentro da luz visível, dessa faixinha ali, do espacinho da luz visível, aí a gente vai ter, tipo, todas as cores. Então, é que aqui eu só quis pegar para exemplificar, mas se fosse pegar isso em números, seriam vários comprimentos de ondas. Então, seriam vários comprimentos de ondas diferentes, de ondas eletromagnéticas, seriam vários comprimentos de onda. Dentro dessa faixinha que a gente classifica como luz visível, tem outras subdivisões, que seriam outros comprimentos de ondas diferentes. Então, assim, cada cor ela tem sua faixa, ela tem sua característica diferente. E isso
mostrado, tipo, isso a gente consegue demonstrar pegando o seu comprimento de onda. Mas, assim, o que eu quero ficar claro para vocês, ondas eletromagnéticas, existem vários tipos existem várias faixas da onda eletromagnética. O que a gente vai estudar é esse, ó, a faixa da luz visível. A faixa da luz visível, que fica bem aqui no meio. Beleza. Então, a gente já viu, ótica tem como objeto de estudo a luz. A ótica é uma energia radiante, consegue se propagar no vácuo. A luz é uma energia radiante, consegue se propagar no vácuo, porque é uma onda eletromagnética. Beleza? Então tá, ainda aqui. A gente já falou que a gente vai estudar luz, mas toda luz é igual? Todo objeto emite emite luz da mesma forma? Não. Aqui a gente já vai começar a classificar o tipo de luz, o tipo da fonte de luz. Então aqui a gente pode ter fonte de luz primária, é aquele que emite luz própria. O exemplo disso é o Sol. O Sol, ele emite sua própria luz. Outro exemplo, a vela. Você tem uma vela lá acesa, ela está emitindo sua própria luz. Um outro exemplo, uma lâmpada. Você pega e acende a lâmpada. A lâmpada, ela pega e vai emitir a luz dela. Então, ela é fonte de luz primária. Ela não necessita receber luz de um outro corpo para a gente conseguir ver. Não, ela emite sua própria luz. Tá, tem a fonte de luz primária. Qual seria a outra? Fonte de luz secundária. Fonte de luz secundária não emite luz própria. Pessoas, essa aula, eu até estava falando em outra turma, a parte de ótica é uma das partes mais legais assim da física e uma das que normalmente o pessoal sempre mais gosta, porque são fenômenos que estão bem próximo da gente. Meu, eu garanto, quando vocês terminarem essa aula, você vai falar, putz, disso eu não sabia. Não são conceitos difíceis e, ao mesmo tempo, são conceitos interessantes. Mas aqui, eu já vou começar a desmistificar essa coisa. Ah, eu estou emitindo luz, você me vê porque eu emito luz. Ó, eu sou o centro do universo, eu emito luz. É? Eu emito luz? Só um segundinho. Se eu fosse fonte de luz própria, vocês estariam conseguindo me visualizar agora. Porém, eu não sou fonte de luz própria. Eu não emito luz própria. Eu não sou fonte de luz primária. Eu sou fonte de luz secundária. Eu preciso que algum outro objeto incida a luz sobre mim. E qual objeto que vai incidir a luz sobre mim? A lâmpada. A lâmpada, ela é a fonte de luz primária. No caso, estávamos te vendo pela luz do PC. Exatamente isso. Quer falar, não, mas eu estava te vendo da mesma forma. É porque da luz do PC. Aqui é uma fonte de luz primária também. Ela emite uma certa quantidade de luz. Não ficou muito bom o exemplo, né? Porque vocês estavam conseguindo me ver, mas é exatamente isso. É por conta da luz do monitor. Vocês conseguiram me visualizar. Mas você vê, se eu pegar e desligar o monitor e apagar a lâmpada, ninguém me enxerga. Por quê? Eu não sou uma fonte de luz primária. Então aí eu tô lá no baile lá, tá? Aí chega o meu parceiro, né? Vocês sabem, 3, 4 horas da manhã, ninguém tá falando mais nada com nada. Aí meu parceiro chega, mano, a nossa luz, ninguém pode apagar, só o cara que tá lá em cima. Aí eu falo, então, eu tô sóbrio, né? Que eu não bebo. Aí eu tô lá, então, chega aí. Na realidade, ninguém pode apagar sua luz porque você não emite luz. Você é uma fonte de luz secundária. A pessoa, pô, tá me tirando? Pô, não, mas é a verdade. Nós somos fontes de luz secundária. Nós não emitimos luz. Nós apenas refletimos. Nós apenas refletimos. Eu coloquei o exemplo aqui, a Lua. A Lua é uma fonte de luz secundária. Ela apenas reflete os raios os raios solares, os raios que incidem nela. Então, o Sol emite os raios, incide na Lua, ela reflete. A pessoa, eu coloquei aqui o carinha todo sorridente. Nós, pessoas, objetos, a maioria dos objetos da nossa volta. A luz vem, incide nesse objeto e reflete. Beleza? Nós somos fonte de luz secundária. Fonte de luz primária é aquele objeto que consegue emitir luz própria. Beleza, então. Então, a gente classificou tipo de fonte de luz primária e secundária. Lá, daquela banda lá, né? Pink Floyd, né? Putz, o que isso tem a ver com ótica? Na realidade, isso tem tudo a ver com ótica. Eles pegaram isso daí do nosso coleguinha Newton, né? Aqui, ó, mostra a decomposição da luz branca, que é um experimento do Newton, que o Newton fez com um prisma. Então, a luz branca, ela vai, incide no prisma,
sofre refração. Putz, a gente viu isso lá, aula 11, ondulatória, fenômeno da refração. Tá, mas você está falando de ondas e agora está falando de ótica? Não se esqueçam, eu vou ficar falando isso o tempo todo. A luz é uma onda eletromagnética. Os fenômenos ondulatórios que a gente viu lá em ondulatório, eu tinha dito isso para vocês, eu recordo porque deu aula. Falei, o que vocês estão vendo aqui, vocês vão ver novamente em ótica. Por quê? Ótica estuda luz. Luz é onda eletromagnética. Luz é onda. Tá. Então, aqui, fenômeno da refração. O feixe de luz branco. Ah, por que o feixe de luz branco? O branco é a junção de todas as cores. O branco é a junção de todas as cores. Então, aqui, ó, vem um feixe de luz branco contendo todas as cores. Ao passar de um meio para o outro, ao passar dentro do prisma, ele sofre refração. Refração é o fenômeno que muda, é o fenômeno ondulatório, né? Vai ser aqui, no caso, vai ser falar que é um fenômeno óptico, né? Refração, porque a gente está estudando ótica. Mas refração é esse fenômeno que quando você tem aqui um raio de luz, no caso, ele passa de um meio para o outro, ele tem mudança na sua velocidade. Como as cores, cada cor tem seu comprimento de onda diferente, então eles vão ter mudanças diferentes aqui. Por isso que na hora que passa pelo prisma, tem essa dispersão, acaba tendo essa decomposição da luz branca, porque cada cor tem seu comprimento de onda diferente. Então ele passa, muda de um meio para o outro, ele tem uma variação no seu ângulo, porque ocorre essa decomposição. Mas assim, tá, ótica, a gente até agora está falando de ótica, mas a gente vai começar a aprofundar em ótica geométrica. Então, assim, dentro da ótica a gente pode ter a ótica física. A ótica física, a gente trata a luz como onda, foi o que vocês viram lá na aula 11, até coloquei, ó, vimos na aula 11, que lá você vai estudar aqui na questão de difração, interferência, polarização, refração, reflexão, mas ali, ótica física, a gente estava tratando a luz como uma onda eletromagnética, beleza. Só que para a aula de hoje, a gente vai se concentrar na ótica geométrica. Ótica geométrica. Aqui a gente vai estudar a luz como raios. Raios que percorrem certa trajetória. Tá. Os fenômenos que a gente vai estudar aqui são apenas dois. Lá a gente viu que nas ondas, né, na ondulatória, tem um monte de fenômeno. Difração, interferência construtiva, destrutiva, polarização, efeito Doppler. Enfim, tem um monte de fenômeno. Só que tinha dois que eu tinha citado lá, reflexão e refração. Aqui na ótica geométrica, a gente vai ver novamente. Só que assim, eu coloquei até destaque aqui, ó, raios. Raio é quando eu falo de uma reta só. Isso é um raio. Feixe de luz é a junção de vários raios. Então, eu pego, vocês vão ver um pouquinho mais na frente. Quando vem apenas uma reta, ali eu estou falando de um raio de luz. Por quê? Apenas um. Quando eu pego e coloco vários raios, eu estou falando de feixes de luz. Mas, enfim, então na ótica geométrica, a gente aprofunda um pouquinho mais nessa questão da reflexão e refração, e a gente também vê essa questão de formação de imagem, com espelhos planos, espelhos côncavos e lentes. Lente convergente e lente divergente. Beleza. Só que lá, ótica geométrica. Tem 3 princípios fundamentais. Para a gente começar a fazer o estudo dela, são 3 princípios fundamentais que a gente toma, né? A gente toma. Então, tá. Primeiro princípio fundamental, propagação retilínea. A luz sempre vai se propagar em linha reta. A luz sempre vai se propagar em linha reta. A luz não faz curva. Não, a luz não faz curva. Ela se propaga em linha reta. Eu coloquei aqui, ó, no meio homogêneo e transparente. Por quê? Porque dependendo do meio, se ela estiver em outro meio, ela pode sofrer refração, reflexão. Então, o ar, sei lá, ou na água, você pega e tá ali, você pega e coloca um feixe de luz. Ela não tá, ela tá sofrendo desvios. Por quê? Porque tem vários fenômenos ali envolvidos, refração e reflexão e refração. Agora, no meio homogêneo e transparente, ela sempre vai andar em linha reta. Você pega o exemplo, a onda eletromagnética, a onda do Sol que vem. Pô, ela se propaga no vácuo, ou seja, no espaço, ausência de matéria. Ela vem em linha reta. Mas tá, o primeiro princípio é esse, propagação retilínea. A luz sempre se propaga em linha reta. Segundo princípio, independências de raios de luz. Os raios, eles são independentes. Ou seja, quando eles se encontram, quando eles se cruzam, não ocorre nenhum tipo de
de interferência. Ah, não, mas você tinha falado em ondulatório, interferência, tinha falado do fenômeno de interferência, ondas, interferência construtiva, destrutiva. Eu estava falando isso lá em ondulatória, ótica física. Eu separei, não foi? Eu falei ótica física, estuda a luz como ondas. Aí sim, aqui eu estou falando de ótica geométrica. Na ótica geométrica, os raios de luz são independentes. Então, a luz que está vindo daqui, ao passarem por aqui, eles se cruzam, mas não vai sofrer nenhuma mudança de direção ou sentido, porque um raio nunca vai interferir no outro. Isso na ótica geométrica. Um raio de luz, ao se encontrar com outro, não vai fazer qualquer tipo de mudança de direção ou sentido. Esse é o segundo princípio. Terceiro princípio, princípio da reversibilidade, perdão. O sentido de propagação da luz é independente do caminho. Ou seja, se a luz pega e faz esse caminho, se eu estiver do outro lado, ela faz esse caminho de volta também. A propagação da luz não depende do caminho que ela vai. Então, se eu for daqui para lá, eu vou de um jeito. Mas se a luz está voltando nesse mesmo caminho, ela volta de outra forma. Não, a luz não tem isso. A luz não tem isso. Então, se eu pegasse aqui minha mão e vamos supor que minha mão fosse separada aqui de mim. Então, nós somos fonte de luz secundária. Então, eu no espelho, vamos supor que aqui tivesse um espelho. Eu olho no espelho, então a lâmpada, né? A lâmpada me ilumina, reflete. O meu reflexo bate no espelho e vai na minha mão. Eu consigo ver minha mão. Só que minha mão também consegue me ver. Por quê? Reversibilidade da luz. O caminho que ela que faz na ida também faz na volta. Aqui é bem tranquilinho, né? Aqui é bem tranquilinho. Então, esses são os três principais princípios da ótica geométrica. Agora, os fenômenos. Os fenômenos que a gente vai tratar aqui, vocês já viram em ondulatória. Garanto que vai ser bem tranquilinho. Primeiro fenômeno da reflexão. O raio de luz, ele incide na superfície, ele volta, então ele está no meio, ele vem incide na superfície, ele volta para esse mesmo meio. Aqui, ó. Aqui vai ficar bem mais claro. Então, aqui eu tenho uma superfície regular, que é uma superfície lisinha, sem imperfeição nenhuma. O raio incidente, ó, falei, ó, o raio é um só. Então, o raio incidente, ele vem, bate na minha superfície e é refletido. Então, ó, eu estava no ar, bati na superfície, voltei para o ar. Estava no meio, voltei para o mesmo meio. Isso é o fenômeno de reflexão. Que tipo de reflexão? Reflexão regular. Por quê? A minha superfície, ó, é lisinha. Outra coisa, se minha superfície está aqui e eu tenho aqui minha reta, ó, minha reta ela é perpendicular à minha superfície, forma 90 graus. Então, ó, meu ângulo de incidência, meu ângulo entre o raio de incidência e minha normal é igual ao meu ângulo refletido. Se ela não é lisa, recebe qual o nome mesmo? Você vai ver. Aqui, ó, reflexão regular. Quando a superfície não é lisa, recebe o nome de reflexão difusa. Então, isso daqui é o que normalmente acontece. É o que normalmente acontece e é por isso que a gente consegue enxergar as pessoas, os objetos, enfim. Por quê? A luz, ela vem, incide na superfície. Então, você está aí na sua mesa, sei lá onde você está. Eu estou aqui na mesa do computador. Estou vendo a superfície lisinha. A olho nu, eu olhando aqui, ela parece ser lisa. Agora, se eu for olhar microscopicamente, se eu tivesse um microscópio e fosse aproximando, eu ia ver que ela tem irregularidades. A superfície ela não é perfeita. Então, o raio de luz que vem e bate na superfície, ele começa a ficar doidão. Então, vem um raio daqui, incide para lá. Aqui, ó, estou falando de raios. Ou seja, aqui seria um feixe de luz. Aqui seria um feixe de luz. Então, aqui era um raio só. Aqui são vários raios, ó. Então, vários raios é um feixe. Então, vem aqui, ó, com vários raios. Puf, incidiu, superfície irregular, foi disparando em várias direções. Reflexão difusa. Esse daqui é o responsável por nós conseguirmos enxergar, porque os objetos não são perfeitos. Todos os objetos têm imperfeições. Ou seja, o ser humano não é perfeito. Vamos lá. Tá. O segundo fenômeno que a gente vai estudar, o fenômeno da refração. Fenômeno da refração. Então, o raio de luz tem sua velocidade alterada quando passa de um meio material para o outro. A gente já viu isso lá em ondulatória. O raio de luz, ele vem no meio e passa para outro meio. Então, ele pode vir, pode voltar, que é o fenômeno da reflexão, e ele pode vir
e mudar de um meio para o outro. Quando ele tem essa mudança do meio, a sua velocidade ela acaba alterando. Como sua velocidade altera, o seu ângulo aqui, ó, acaba mudando também. Então, vamos supor, esse daqui, que o índice de refração do meio é menor que o índice de refração do meio aqui onde incidiu é menor do que o índice de refração do meio onde foi refratado. O que é o índice de refração? É uma característica do material, que tem a ver com um pouquinho da densidade do material. Ele significa o quão fácil, o quão difícil é a luz passar por ele. Então, aqui, ó, o ar. O índice de refração do ar é menor que o da água. É muito mais fácil a luz andar no ar do que na água. Então, quando aqui, ó, pelo meu índice de refração do ar ele ser menor que o da água, quando o raio de luz ele vem e incide aqui na superfície da água, ó, ele acaba tendo esse desvio, ele acaba se aproximando da minha reta normal. Por quê? Porque sua velocidade foi alterada, então, consequentemente, o seu ângulo também vai mudar. Só que, ao contrário, também pode acontecer. Vamos supor que eu estou lá no fundo do mar e jogo um raio de luz aqui. Então, ó, o índice de refração da água vai ser maior do que o índice de refração do ar, ou seja, é muito mais difícil a luz se propagar dentro da água do que no ar. Então, isso daqui, ó, ela vem, na hora que ela incide aqui, ela acaba se afastando da minha normal, ou seja, ela acaba abrindo. Aqui seria o oposto, né? Seria o oposto dessa daqui. Isso daqui, por isso que muitas vezes, até esqueci de falar na outra turma, mas um exemplo disso, às vezes você está lá, você fala, vou entrar nessa piscina, você olha e fala, nossa, piscina rasinha. Você vai lá e pula. Na hora que você pula, você está lá. Porque, pô, o bagulho é fundo. Exatamente por isso. Quando a gente pega e olha, ou se você pegar um lápis, pega um copo transparente, enche com água e põe um lápis, você vai ficar vendo parecendo que o lápis quebrou, né? Mas por quê? Por conta disso. Esse desvio que a luz acaba sofrendo por conta dessa mudança do meio. Mas aqui, fenômeno da refração, a gente já viu lá em ondulatória. Agora, cores. Deixar claro para vocês, a cor de um objeto, a cor que você vê um objeto, não é uma característica dele. A cor que você vê no objeto não é uma característica dele, mas sim da luz que está incidindo sobre ele. Então, aqui, se você pega e vê esse objeto vermelho, a característica dele não é esse vermelho, ele reflete o vermelho. Então, você tem a lâmpada, vem com feixes de luz aqui, luz branco. Ao incidir sobre esse objeto, a luz vermelha está sendo refletida para você. Eu estou falando isso porque, novamente, eu já até esqueci se eu falei isso, na outra turma eu sei que falei, agora eu esqueci se eu falei para vocês. Antigamente, o pessoal achava que a luz ela sempre partia do seu olho, né, e ia para o objeto, mas não é isso que acontece. Então, a fonte de luz primária, ela incide sobre a gente pega e reflete essa luz. Não é uma luz que parte de mim para você, eu não sou fonte de luz própria. Então, assim, a cor que você vê no objeto, na realidade, é a cor que ele está refletindo. Então, só avançando um pouquinho aqui, ó. Então, ó, o Sol, até coloquei o exemplo aqui do Sol. O Sol manda seus raios de luz lá, na cor branca, né? Porque a cor branca é a composição de todas as cores. Ele pega e incide numa planta verde. A planta, ela é verde? Não, ela reflete o verde. Aí entra naquilo. É uma característica da fonte de luz que está iluminando ele. Então, se eu estou iluminando com a cor branca, a planta ela absorve todas as cores, exceto o verde. Então, se eu vejo o verde na planta, significa que ela está refletindo o verde. Não é que ela emite o verde. Não, ela não emite o verde. O objeto, a planta não é uma fonte de luz primária. Ela não emite o verde, não é uma característica dele emitir o verde. A característica dele é refletir o verde. Então, assim, aqui eu até coloquei, ó, a planta vai absorver todas as cores, exceto o verde. Então, aqui, ó, deixa eu botar isso. Então, aqui, vamos supor, não, aqui já dá para avançar. Então, se eu estou vendo, vamos lá, eu tinha falado, eu venho com a luz branca, incido no objeto, e esse objeto é verde, esse objeto é azul. Se o objeto é azul, ele refletiu todas as cores. Ele absorveu todas as cores e refletiu o azul. Mas vamos lá, só para ter uma interação aqui também, para eu não ficar falando e vocês, acordar vocês um pouco, né? Se eu vejo um objeto branco, qual foram as cores que esse objeto refletiu? Rapidinho no chat ou abre
o microfone aí. Se eu tenho um objeto branco, então ela vem a faixa de luz branca. Todas. Exatamente isso, Bárbara. Se o objeto ele é branco e eu estou incidindo luz branca, significa que todas as cores foram refletidas. Aqui, ó, só para avançar. Então vamos lá. Eu mando a luz branca. Tem um objeto branco. Então a luz vai bater e vai refletir todas. Então eu estou vendo esse objeto branco. Eu tenho um objeto preto. Significa que veio a luz branca com todas as cores e ele foi absorvido. Todas as cores foram absorvidas. Não teve nenhuma reflexão. Então, só para avançar aqui, ó. Então, vamos supor, o objeto ele é vermelho. Se eu venho com a luz monocromática, ou seja, com uma cor só, uma lâmpada, um laser, sei lá. Então, ó, se é vermelho o objeto e eu incido com vermelho, eu vou ver o vermelho. Por quê? O objeto é a cor vermelha, é a cor que o objeto vai refletir. Se o objeto é vermelho, ele vai refletir o vermelho. Então, se eu incidir o vermelho nele, eu consigo visualizar o vermelho, beleza. Eu tenho que o objeto é amarelo. Eu vou incidir ele com a luz branca. A luz branca é composta por todas as cores. Então, aqui dentro vai ter o vermelho, o verde, amarelo, azul, todas as cores. Então, vem a luz branca, incidir no objeto. Se eu incido no objeto e esse objeto é amarelo, significa que o amarelo foi refletido. Porém, as outras cores foram absorvidas. As outras cores foram absorvidas. O amarelo foi refletido. Se eu venho luz branca, todas as cores, incido no objeto verde. Todas as cores é absorvida e o verde é refletido. Se eu estou vendo que o objeto é verde, significa que ele refletiu o verde. Exemplo, a planta. Vem os raios de sol, eu vejo a planta verde. Significa que o verde ela refletiu, o restante ela absorveu. Se eu venho com a luz branca, todas as cores, incido no objeto preto. Significa que todas as cores aqui foram absorvidas. E aqui a branca, que nem a Bárbara tinha falado. Se eu tenho um objeto branco e eu incido luz branca e visualizo o branco, significa que a luz, né, as cores veio, bateu no objeto e foi tudo totalmente refletido. Por isso que ele fica branco. Então, assim, o branco é quando todas as cores são refletidas. O preto é quando todas as cores são absorvidas. Mas tá, se eu tenho um objeto azul, mas agora eu não vou incidir com um feixe de luz branco, que são todas as cores. Eu vou incidir com um feixe de luz verde. Eu vou incidir com um feixe de luz verde. Qual é a cor que eu vou visualizar? Preto. Por quê? Esse objeto só reflete azul. Eu não incidi com a luz azul, eu não incidi com a luz branca que tem todas as cores. Eu incidi com a luz verde, uma luz monocromática verde. Então, no momento que eu incido essa luz verde, ele não vai refletir o verde. O objeto é azul, ele só vai refletir o azul. Então, se eu pego e incido aqui no objeto apenas com a cor verde, essa luz vai ser absorvida. Se a luz é absorvida, esse objeto é preto. Aí aqui, até trouxeram o exemplo lá na outra turma. Ah, então significa que por isso que a cor preta ela deixa quente. Exatamente isso. Exatamente isso. Você lembra quando eu falei que essa aula de hoje vocês vão falar, putz, é mesmo, né? Eu já ouvi falar, eu já vi. Meu, essa aula de hoje vai mudar vocês. De alguma forma ou de outra vai ter que mudar vocês. Mas é isso. Por isso que quando está muito calor, não coloca roupa preta. Por quê? O preto ele absorve todas as cores. Então, o raio de luz, quando vem, o preto quer puxar. Então, por isso que, até eu dei o exemplo dos carros. Normalmente, os carros mais escuros, se você deixar pegar dois carros e deixar lá parado no sol, se um tiver cor mais clara e outro tiver cor mais escuro, o de cor mais escuro, a temperatura dele vai ser muito mais quente. Por quê? O preto, ele quer absorver todas as cores. Diferente do branco, por exemplo. O branco, ele pega e reflete todas as cores. Então, se você pegar um carro preto, azul escuro, cinza escuro, se pegar um carro assim, deixar parado no sol, você pegar um carro um pouco mais claro, então pode ser um carro branco, um carro bege, sei lá, você colocar um do lado do outro e deixar parado no sol, no dia quente, meu, preto, o carro preto, o carro mais escuro, ele vai estar com a temperatura bem mais alta. Por quê? Preto, ele absorve todas as cores. Mas o que tem a ver cor? Se lembra, cor, estou falando de luz. Luz é energia radiante. Então, luz é energia. Pô, ele está absorvendo, a temperatura do carro vai ficar mais alta. A temperatura dentro do carro preto vai estar mais alta que dentro do carro mais claro. Beleza? Então, quando tiver muito sol, não use roupa escura. Use roupa mais clara. Fechou? Agora aqui, vamos começar a falar de espelhos. Espelhos planos especificamente.
Então, assim, eu tinha dito lá, a óptica geométrica vai fazer o estudo, né, formação de imagens. Aí eu falei, espelhos, aí pode ser espelhos planos, espelhos côncavos, questão de lente e tal. O problema é que hoje é a última aula. Essa aula de ótica era dividida em duas. Hoje é a última aula de física que vocês vão ter. Então não vai ter tempo para a gente estudar o espelho côncavo e lentes divergentes. Mas assim, depois vocês podem dar uma pesquisada, mas são assuntos bem interessantes. Mas aqui, o espelho plano, meu, é bem tranquilinho. É bem tranquilinho. Então tá, espelho plano, ele reflete toda a luz que incide nele de forma regular. Por quê? Porque o espelho é uma superfície lisinha. Então entra lá, eu não falei de reflexão, pode ser difuso e irregular. Se eu tenho a superfície do espelho lisa, regular, então minha reflexão vai ser reflexão regular. Então tá, o espelho é uma superfície que reflete a luz de forma regular. Beleza. Quando você está em frente do espelho, você vê o seu reflexo. Aqui na física, a gente chama isso de imagem virtual. Então, o seu reflexo, essa imagem que está formada atrás do espelho, né? O espelho não tem atrás do espelho, sei lá, está a parede, mas dentro do espelho, a imagem que está formando lá dentro é a imagem virtual. A gente chama de imagem virtual. Então, eu tenho a pessoa na mesma velocidade que a pessoa se aproxima do espelho, o seu reflexo, ou seja, a sua imagem virtual, se aproxima também. A mesma distância que eu estou do espelho, minha imagem também vai estar do espelho. Isso para o espelho plano. Espelho côncavo, espelho convexo, é outro rolê. O rolê é diferente. Aqui não, espelhos plano, a altura do objeto vai ser igual mesmo e tal. Então aqui, imagem virtual, ela é formada atrás da superfície. Beleza. Agora vamos lá, formação de imagem. Meu, formação de imagem aqui é bem tranquilinho, é bem tranquilinho. Aqui a gente vai usar o fenômeno da reflexão, vai usar o fenômeno da reflexão. Mas o que vocês vão ver? É bem tranquilinho. Por quê? Porque você está falando isso? Porque às vezes pode cair. É difícil, mas pode cair. Ele te dá um objeto e fala, esse objeto está posicionado em frente ao espelho plano. É difícil de cair, não. Já caiu. Caiu. Deixa eu ver. Mas espelho plano eu acho que é um pouquinho mais difícil. Espelhos esféricos, que é côncavo e convexo, cai um pouco mais porque eles são um pouquinho mais complexos. Mas, enfim. Então, aqui, ó, eu tenho um espelho plano, como que eu represento? Faço uma linha reta e puxo vários risquinhos. Isso daqui é um espelho plano. Se eu pego e posiciono um objeto em frente ao espelho, então estou lá paradão, estou posicionado em frente ao espelho. Um feixe de luz, então vamos lá, sei lá, aqui estava uma lâmpada, essa lâmpada pega e ilumina esse objeto. Um feixe de luz está saindo daqui da ponta, ó, se lembra que eu falei reflexão? Ó, sai daqui, incide aqui e volta. Se eu traçar aqui uma normal, formando 90 graus, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Reflexão. Então, para mim pegar e formar essa imagem, eu tenho que fazer o prolongamento. Prolongamento é o quê? Fazer um tracejado. Eu pego a linha aqui que está sendo refletida ó, e prolongo, faço um tracejado. Aí eu vou conseguir formar a minha imagem virtual, meu reflexo lá atrás. Então, ó, os raios que saem paralelos, os raios que saem em linha reta, eles voltam em linha reta. Então, se eu peguei e incidi aqui, ele voltou nessa mesma direção. Como ele está sendo refletido aqui, eu só faço o prolongamento. Ponto. Depois parto com o raio daqui de cima do topo. Ele formou um ângulo, ó, um ângulo I. Então, esse ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo refletido. Faço outro prolongamento. E assim por diante. Eu posso ir puxando vários raios aqui, e para cada raio que eu puxar, então, vou puxar um raio daqui, ele vai vir aqui e vai refletir aqui. Eu prolongo. Então, eu posso ir puxando vários raios de vários pontos, e aí se eu for fazer o prolongamento de todos esses raios, eu vou formando uma imagem virtual. Então, formação de imagens em espelhos planos é bem tranquilinho. Basta apenas você partir com um raio de luz, fazer a reflexão dele no espelho, e essa reta onde foi feita a reflexão, você pega e prolonga. É bem tranquilinho. Aqui a gente vai entrar nos exercícios. Essa aula vai até 55 ou é 50? Que aí a gente tem um tempinho, então vou fazer os exercícios bem tranquilinho aqui. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Mas tá. Aqui, ó. A figura representa... São 4 exercícios. A figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície. Tá vendo? Ó? Feixe é quando são vários raios, tá vendo?
Então, a figura representa feixes de raios paralelos incidentes à superfície S. E os correspondentes raios emergentes. Aqui, raios emergentes ou os raios refletidos, né? Para ficar mais fácil. E os correspondentes raios refletidos. Essa figura ilustra o fenômeno óptico da... Qual é o fenômeno óptico que a gente pode ver aqui? Letra E, reflexão regular. Mais alguém? Mais alguém? Letra E. Mais alguém? Pessoas, vamos. Aqui não tem essa não. Pode mandar. Pode mandar. Aqui a gente tem, ó, raio incidindo na superfície e sendo refletido. Mais alguém? Então, aqui não é a letra E. A Mariana também. Mariana, perdão, falou letra E também. Aqui não é a letra E, porque aqui a gente tem essa primeira impressão. Não, é a letra E, reflexão regular, porque a superfície está regular. Só que aqui, reflexão difusa, exatamente isso, Flora. Aqui, a superfície é regular, mas a gente tem que observar, ó, os raios refletidos. Se fosse regular, B também, isso mesmo, Salomão. Os raios regulares, ó, se fosse regular a reflexão, eles saíam aqui, ó, se lembra? O ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Aí você fala, mas aqui a superfície está lisinha. Não, ele pode ter afastado, ele só pegou e deu uma afastada. A olho nu eu estou vendo a superfície regular, mas se eu me aproximar ali, a superfície pode ser totalmente irregular. Ah, mas como que eu vou saber disso? Então não pensa na superfície, pensa nos seus raios. Por isso que ele fala aqui, ó, correspondente aos raios emergentes, aos raios refletidos. Se fosse regular, os raios iam sair aqui, ó, eles incidiram paralelamente, eles iam ser refletidos paralelamente. Mas se lembra quando eu falei? Os raios saíram todos... Eu buguei agora, mas não era de acordo com as pessoas que ela está regular. Não, mas aí que tá. Quem te falou que essa superfície está regular? Ele simplesmente pode... Ele colocou a superfície reta ali, mas não dá, eu não posso afirmar que ela é regular ou não. Ele pode ter simplesmente dado um afastado. Agora, se eu pegar e for lá com o microscópio olhar, a superfície pode estar irregular. A não ser que ele pegue e fale, os feixes de raios paralelos incidem na superfície regular. Ele não falou isso. Ah, foi trollado, hoje tem umas pegadinhas aí. Mas, ó, a superfície, ele só falou que é a superfície S. Então, eu poderia escrever aqui, ó, superfície S. Ele não falou se a superfície é regular, irregular, ele não falou como que é. Aí, é uma pegadinha. Aqui você olha e fala, não, a superfície está lisinha, a superfície está regular, alternativa E. Mas prestem atenção nos raios refletidos. Se fosse regular, ele ia que nem esse ângulo aqui, ó, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Ele tinha que sair mais ou menos aqui, ó. Eu vou tentar fazer, ó, ia sair mais ou menos aqui. Não dessa forma. Então, aqui, ó, alternativa B, reflexão difusa, porque os raios, eles foram em várias direções. Tá vendo? Vamos lá, exercício 2. Algumas crianças, ao brincar de esconde-esconde, tampam os olhos com as mãos, acreditando que, ao adotarem tal procedimento, não poderão ser vistas. Essa percepção da criança contraria o conhecimento científico, porque, para serem vistos, os objetos... as crianças normalmente têm essa brincadeira de tampar o olho aqui e achar que se escondeu. Por quê? Antigamente tinha lá a Grécia Antiga, Aristóteles, tal, o pessoal achava isso, que os raios partiam do seu olho, incidiam no objeto e voltavam para o seu olho. Mas não é assim que funciona. Vem a fonte de luz primária, a lâmpada, o sol, ilumina você, você reflete no olho da pessoa. Então, não adianta, se eu tampar meu olho, a pessoa consegue me ver. É prova de tampa seu olho assim e pergunta, você está me vendo? Vocês estão conseguindo me ver? Não, porque não faz sentido. Mas antigamente era o que achavam. Achavam que o raio de luz partia do meu olho, batia no objeto e voltava no meu olho. Então as crianças têm essa brincadeira mesmo, né? Principalmente quando é pequena, de fechar e estou escondido, ninguém está me vendo. Não é assim que funciona. Então aqui, qual alternativa que vocês acham? Qual alternativa que vocês acham aqui? Aqui, ó, vou ler as alternativas. Ó. A. Refletem partículas de luz, fótons, que atingem os olhos. Então, só pega, né? Contraria o conhecimento científico, por quê? Para serem vistos os objetos. A. Refletem partículas de luz, fótons, né? Que atingem os olhos. B. Refletem partículas de luz, fótons, que se chocam com os fótons emitidos pelos olhos. C. Geram partículas de luz fótons convertidos pela fonte externa. São atingidos por partículas de luz fótons emitidas pelos olhos. E E. São atingidos pelas partículas de luz fótons emitidas pela fonte externa e pelos olhos.
Aqui, ó, tudo que está falando que é emitido pelo olho pode matar. Então, aqui, ó, se choca com os fótons emitidos pelos olhos. Não, nada parte do seu olho. Você não é fonte de luz primária. Você não é fonte de luz primária. Vamos lá, vamos lá. O mundo não gira em torno de você, pequeno gafanhoto. Não. Isso, alternativa A. Alternativa A. Tudo que estiver falando aqui, ó, o raio de luz do olho, não vai partir de você nada. Ah, esse daqui. São atingidos pelas partículas fótons emitidas pela fonte externa e pelo olho. Se fosse até aqui, ó, se fosse até essa fonte externa, talvez, mas, pelos olhos, não vai ser emitido pelos olhos. E assim, professor, mas está falando de fótons, você não falou nada de fótons. Vocês não vão estudar fótons, daí a gente vê na faculdade, a gente, vê daí aqui, fazendo mecânica quântica, então tem que ficar estudando essa questão de fótons, quanto de energia, mas, não vem ao caso, é que fótons são partículas que compõem a luz. Eu tô com a Flora. AD, o próprio emitidos pelos olhos. Não é assim, não. Deixa eu ver que cortou aqui. Eu só vi alguém falando de Ciclope. O Ciclope da... não, aí é demais. Aí é descer o nível. Apesar que é verdade, né? O Ciclope do X-Men. Vai, só o Ciclope. O Ciclope tá bom, é um pontinho ali fora da curva, ele emite luz própria dos olhos. Mas aqui, alternativa A. Então, os objetos para serem vistos, eles refletem partículas, ou seja, eles refletem a luz e atingem os olhos. Então, a fonte de luz primária incide no objeto, e essa luz que incide, ela é refletida no olho da pessoa. Alternativa A. Mas está falando de fotos. Não vem ao caso. É Enem. Ele não vai. Mas fotos, não, nem esquenta. Aqui ele só está falando porque a luz é composta por fótons. Fótons é composto por partículas, que são os fótons. Enfim, não precisa saber, no final das contas, o que é os fótons, como não precisa saber nada disso. Exercício 3. Aqui eu vou dar um tempinho a mais. É o que eu falei para outra turma. Esse exercício, ele vem me acompanhando, sei lá, há 6 anos, ou 7 anos, sei lá. Todas as vezes que eu fiz vestibular, e não foram poucas, não estou desanimando vocês, que não foram poucas, sei lá. Eu fiz uns 7 vestibulares, mas não seguido assim. É que eu fiz FUVEST, prestei FUVEST, Unicamp, Enem, enfim. Sempre eu me deparava com exercício desse. Eu peguei esse da PUC. Mas, é uma questãozinha, porque, é aquela que mistura um pouquinho de biologia e física, aquelas interdisciplinaridades lá, né? Então, aqui, ó, só para me ler o exercício. A figura abaixo mostra um gráfico da taxa de fotossíntese de uma planta, quando ela é exposta a diferentes comprimentos de onda. Você, professor, logo agora que eu estava gostando de física, você soca a biologia no meio, eu sei, biologia é legal também, não é tão legal quanto física, né? Na realidade, nenhuma matéria, só você acredita, né? Nenhuma matéria é tão legal quanto física. Mas, enfim, fica entre nós. Mas, assim, aqui tá falando... Boa, Vitor. Não. Eu falei, aula de hoje é pegadinha. Vamos lá. Ele quer saber aqui, ó, aqui, ó, taxa de fotossíntese para diferentes... não, vamos lá. Taxa de fotossíntese de uma planta quando ela é exposta a diferentes comprimentos de onda. Então, tá, segundo o gráfico, os fotossistemas dos vegetais. Qual tipo de energia ele vai absorver mais? O Vitor já veio lá, falou, é a verde. Alternativa B aqui, ó, absorve mais o comprimento de onda na taxa do verde. A planta é verde, tem que ser o verde. Não, Vitor, não. Por quê? Você lembra? Se a planta ela é verde, ela não absorve o verde, ela reflete o verde. Se você vê a planta verde, significa que a luz incidiu na planta e refletiu. Por isso que você vê a planta verde. Letra A. Por quê? Vamos dar umas passadas aqui. Primeiro vamos analisar esse gráfico. Aqui tem os comprimentos de onda. Você lembra que eu falei? O espectro eletromagnético, cada tipo de onda tem a sua onda de rádio, micro-ondas, cada um tem seu comprimento de onda. Dentro da luz visível, tem lá, vai ter o verde, vermelho, vai ter várias as cores. Então, cada cor vai ter seu comprimento de onda também. Então, vamos fazer a análise do gráfico aqui. Ó. Aqui eu tenho taxa de fotossíntese e aqui eu tenho meu comprimento de onda. Então, para a cor azul, minha taxa de fotossíntese, de absorção de minha taxa de produção,
produção, absorção, sei lá o que. Sei que fotossíntese quem faz é planta, agora se absorve ou faz, acho que produção. Taxa de produção de fotossíntese, aqui, ó, taxa de produção de fotossíntese é aqui. Então, azul tá aqui. Taxa de produção de fotossíntese quando eu incido com a luz verde, ó, é baixinha. Agora, a taxa de fotossíntese quando eu incido com a luz vermelha, ó, a taxa de fotossíntese como que é alta. Então, se eu pego uma planta e incido a luz vermelha, a taxa de fotossíntese vai ser muito alta. Por isso que em estufas, um dia pesquisem aí, ou vai em alguma estufa, normalmente eles colocam lâmpadas lá dentro monocromáticas, porque é uma cor só, vermelho, porque as plantas elas fazem muita fotossíntese quando você incide com cor vermelha. Então, aqui, só para ver a pergunta, vamos pular B, não sei porquê, vamos pular A, perdão, não sei porquê, é melhor pular A por enquanto. Absorve mais energia no comprimento de onda na faixa verde. Não, eles absorvem menos energia. Por quê? Porque o verde, se eu estou vendo a planta verde, ele refletiu o verde, absorveu as outras. O verde, ó, ele absorve um pouquinho, mas a maior parte do verde é refletido, então não é a B. Refletem energia principalmente nos comprimentos de onda na faixa azul e do vermelho. Absorve mais energia nos comprimentos de onda na faixa azul e do vermelho. Será? Aqui, tá falando, refletem energia principalmente nos comprimentos de onda. Não, a principal energia que aqui ele reflete, a principal é a verde. A principal é a verde. Se você está vendo o objeto verde, se está vendo a planta verde, é porque ele refletiu o verde. Então, essa está errada. Apresentam a mesma eficiência fotossintética para o espectro de luz visível. Espectro de luz visível é aquela faixa visível lá. Apresenta a mesma taxa de eficiência? Não, a gente consegue ver o verde, ó, a eficiência é pouquinha, porque ele reflete o verde, ele não vai absorver. Aí, desviam a luz verde para a síntese de moléculas orgânicas para a biomassa. Não, nem sei do que está falando, esquece essa daí. Nem vamos aprofundar nisso daí. Absorvem mais energia nos comprimentos de onda na faixa de luz azul e do vermelho. Alternativa A, exatamente isso. Então, se eu pego uma lâmpada, se eu pego uma planta, incido com a luz branca, ela vai refletir o verde. Se ela está refletindo o verde, ela absorve pouco verde, ela não absorve nada do verde. Já as outras, ela consegue absorver. E como a gente pode ver aqui no gráfico, ó, o vermelho é o que ela mais absorve. O azul e o vermelho. Agora, 5 minutinhos, vamos fazer o último exercício aqui. A gente vai terminar um pouquinho mais cedo, não sei. Aqui, vou deixar vocês responderem isso, mas aqui, ó, só vou ler o enunciado. Uma pessoa com... Essa aula acaba às 9h50, né? Eu já estou tomando tempo de alguém, já estou invadindo a aula de algum professor aí, não, né? Ninguém está me parando, então eu vou embora. Uma pessoa com 1,70 m de altura é colocada a 50 centímetros à frente da superfície de um espelho plano. Assinale a alternativa que representa, respectivamente, a altura da imagem refletida pelo espelho e a distância. É 9h45. Putz, vou correr. Vamos lá. Coloquei o objeto. Objeto, ó, altura do objeto, 1,70 m. O objeto tem 1,70 m. Beleza. A distância do objeto até o espelho, 50 centímetros. Meu, já falei, espelho plano. Só puxar os rainhos, ó. 1,70 m. A altura do meu reflexo vai ser de 1,70 m. Letra E. Carlos. Não. E de errou. A gente foi a mesma coisa na outra turma. A gente tende, tá vendo? Falei, essa aula vai ser diferente. A gente tende a pensar que é a... Por quê? A altura é 1,70 m. Eu desisto de física. Não, Carlos, agora que começa a ficar interessante, agora que você tem que se... Como assim? Fala, meu, é o que ele fala, a altura da imagem refletida. A altura é a mesma, 1,70 m, tá ok. Agora a distância, ele não quer a distância da pessoa até o espelho, ele quer a distância entre a pessoa e a imagem. Então, a distância vai ser a distância total, é 50 mais 50, 100 centímetros. Então, a alternativa A de acabou a aula, eu sei que vocês não estavam me aguentando mais falar, mas, meu, aqui outra pegadinha. Mas, Carlos, agora que começa a ficar interessante, tipo, eu vou opinar. Ah, Flávio acertou aí. Mas, putz, brigadão aí pela presença, paciência de vocês. Eu sei, física é demais, né? Mas tem que ter paciência também. Mas brigadão aí. Vai ter aula de revisão. A gente vai acabar se trombando mais vezes aí. Mas é isso. Já estou invadindo a aula de outro professor. Beleza? Brigadão aí. Tchau, tchau.